Bom dia a todos. Seja bem-vindo a mais um Cooking from Home. Vamos iniciar já a nossa aula. Antes de começar, eu vou pedir para a Ana só dar um recadinho para vocês e a gente já inicia. Bem-vindos, pessoal. Muito prazer em recebê-los vocês aqui. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Bom dia, pessoal. Só uns recadinhos antes da gente começar. Como a aula passada, a gente também vai gravar essa aula, só para todo mundo ficar ciente. Outra coisa, nós, durante a aula, vamos ter algumas perguntinhas, algumas atividadezinhas no chat. Então, quem tiver pelo celular, clica nos 3 pontinhos e nas atividades, ou então nas forminhas geométricas, tá? Para quem quiser responder durante a aula. As perguntas vão ser respondidas durante o final, tá? Porque, como hoje é um assunto só, a gente pode deixar tudo para o final, não vai atrapalhar. Então, vocês podem ir mandando tudo no chat. Se tiver coisa que a gente já consiga responder durante o papo, a gente vai respondendo. Senão, a Ju vai responder tudo no final. A aula hoje, quer passar a rua para o comecinho? Vai ser dada pela Ju, que é sobre a importância da nutrição. A gente vai falar de vários aspectos. Então, é isso. Vamos começar. Bem-vindos e boa aula. Bom dia a todos. Bom, eu acho que a grande maioria já me conhece, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Desde quando eu era muito criança, minha mãe sempre falou que eu queria usar o toque, né? O chapéu de cozinheiro. Ela fala que eu devia ter uns 7 anos. Então eu cresci já muito decidida que eu queria cozinhar, que eu queria fazer gastronomia. E assim eu fiz. Foi muito engraçado quando eu fui fazer a matrícula, porque minha mãe me colocou de canto e falou assim: Juliana, você sabe que você não vai ter mais feriado, né? Você vai ter que trabalhar de segunda a segunda. Eu falei: sim, mãe, eu sei. Ela: você sabe que você não vai passar mais o Natal nem o Ano Novo com a gente. E eu falei: sim, mãe, eu sei. E ela: mas você realmente quer isso? Eu falei: eu quero. E aí foi quando eu dei início, né, nessa jornada de gastronomia. Entrei na faculdade com 17 anos, terminei aos 19, e aí logo em seguida eu já comecei a de nutrição. No começo não tive muito incentivo dos meus pais, né, para fazer a gastronomia, porque eles queriam que eu fosse para outras áreas, né? Minha mãe queria que eu fosse para a área de farmácia, que ela trabalhou durante 30 anos, então ela achava que era muito melhor. E meu pai queria que eu seguisse a carreira de engenharia civil. Mas eu fui completamente diferente da opinião deles, fiz gastronomia e nutrição. Eu trabalhei em restaurantes de rua também, trabalhei 1 ano e meio no hotel, e atualmente eu sou meio oficial aqui no PMA, e estou dando esse suporte na área de HSEC também. A gente preparou um material bem bacana, pessoal, né? Eu e o Vini vai me ajudar também a apresentar esse material, e eu espero que vocês gostem. E só reforçando, tá? A gente vai deixar as dúvidas lá para o final, tá bom? Quem sabe até o decorrer da apresentação a gente vai tirando essas dúvidas, né? E aí a gente vai deixar exclusivamente o momento para o final da apresentação para tirar as dúvidas, tá certo? Bom, espero que vocês gostem. Vini, com você. Oi, gente, bom dia a todos. Eu sou o Vini, sou de São Paulo, sou da cozinha de catering, também sou meio oficial. Essa paixão, esse amor pela culinária veio lá da minha mãe, porque ela é uma ótima e excelente cozinheira. Eu fui aquela criança que cresceu na casa dos avós, então sempre tinha muita coisa gostosa e divertida para fazer dentro da cozinha. Mas a ideia de buscar mais, de entender mais sobre esse ramo, só veio lá no ensino médio, quando eu fazia um curso técnico junto com o ensino médio, que é na parte de edificações, voltado para arquitetura e engenharia. Até aquele momento eu tinha o sonho de ser arquiteto, mas no último ano do ensino médio, eu vi que aquilo não era para mim, não era a minha praia, eu era uma peça ali naquele quebra-cabeça que não encaixava. Então, ao entrar na faculdade, eu busquei algo que eu realmente gosto, e veio a gastronomia. Eu fiz uma prova X lá e consegui uma bolsa de 100%, graças a Deus, porque é um curso muito caro. E eu entrei na faculdade, fiz alguns estágios ali na área. Entre esses estágios que eu mais gostei foi do Grupo Dom, do chefe Alex Atala, que foi uma experiência muito incrível.
Depois disso vieram outras propostas ali, trabalhei em restaurantes de rua, iniciei também depois a faculdade em nutrição, com 19 anos também. Aí em 2019 eu tive a honra e o privilégio de fazer parte desse time maravilhoso que a gente ama. E é isso, gente. Vou passar a fala para a Ju para ela dar continuidade. Pode passar, Ru, por favor. A importância da nutrição, né, dentro da gastronomia. Quando a gente fala em nutrição, automaticamente as pessoas já pensam em valores nutricionais, né? Em valores de alimentos, em tabela nutricional, mas essa não é a função única do nutricionista dentro de uma cozinha. E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre outras funções e a importância do nutricionista dentro de uma cozinha, dentro de uma unidade alimentícia, né, que serve ali comida. Pode passar, Ru, por favor. Bom, então os objetivos da aula, né? Hoje nós vamos ver sobre qualidade e saúde, introdução à microbiologia dos alimentos, tipos de contaminação, alguns tipos de bactérias também, e eu vou falar também um pouquinho sobre algumas áreas que o nutricionista pode atuar, tá? Porque as pessoas, elas acabam achando que fica muito limitado, né? O nutricionista, ele só faz atendimento, o nutricionista só faz dieta, e não é só isso, tá, pessoal? É uma área muito extensa que cabe em muitos lugares, um nutricionista, tá? Então, hoje, especificamente, nós iremos falar sobre a parte de qualidade, tá certo? Pode passar, Ru. A Vigilância em Saúde de Sorocaba interditou uma lanchonete por causa das péssimas condições de armazenamento e produção dos alimentos. Esse é o terceiro estabelecimento interditado só nessa semana na cidade. A equipe da Vigilância Sanitária chegou a esta lanchonete localizada na Avenida Américo Figueiredo, na zona oeste de Sorocaba, acompanhada da Polícia Civil. O local já havia sido interditado em maio, mas o dono não cumpriu a determinação. No momento da interdição, o estabelecimento recusou-se a cumprir a ordem de interdição, o que gerou a inspeção de hoje em conjunto com a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal. Retornamos até o local e constatamos ainda a falta de higiene e, além disso, o agravamento das condições sanitárias do local. O lugar é conhecido por oferecer salgados com custo de apenas R$1. Se o preço é convidativo, as condições de produção são espantosas. Salgados estavam espalhados em todos os ambientes, descobertos dentro de caixas plásticas. O chão estava sujo e havia a presença de insetos e latões de lixo. Os alimentos estão mal acondicionados, sem identificação e sem data de validade. Olha só, isso aqui dentro de uma bacia, gente, é recheio de coxinha, nessas condições. Dentre as irregularidades, constatamos um armazenamento, um acondicionamento inadequado desses alimentos. Tanto alimentos no chão, a refrigeração não adequada para o armazenamento desses alimentos e também a falta de identificação de quando foi produzido e qual o prazo de validade desses produtos. O lugar também apresentava forte mau cheiro. O óleo para fritura aparentava ter sido reutilizado várias vezes. A gente vai mostrar agora como é guardada a farinha que é utilizada na preparação dos salgados. Vejam só, fica assim, olha, bem próximo do chão. E neste mesmo chão, os técnicos da vigilância sanitária encontraram, fortes indícios da presença de roedores, fezes de rato. Tem para todo lado. O local foi novamente interditado. O dono foi levado para a delegacia. Os alimentos foram apreendidos e serão encaminhados para o aterro sanitário. Este é o terceiro estabelecimento interditado pela Vigilância Sanitária esta semana. Na terça-feira, uma padaria que vendia alimentos vencidos e mantinha carne dentro de baldes foi fechada pelo órgão. No dia seguinte, foi a vez de uma farmácia localizada na Zona Oeste, que estava funcionando sem alvará. Os donos dos dois estabelecimentos estão presos. O dono do estabelecimento comercial foi ouvido e liberado. Ele se comprometeu a corrigir todas as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária. E aí eu pergunto para vocês,
será que esse estabelecimento ele tinha uma monitoração de um nutricionista? Tinha uma supervisão de um nutricionista? Isso, pessoal, é importante a gente ver, porque foi uma coisa que foi publicada, né? Tá no YouTube, passou na TV. Mas imaginem vocês quantos lugares, quantas lanchonetes ou restaurantes têm essa mesma condição de higiene, de preparo de alimentos, e a gente come e não sabe. Então, assim, nós precisamos ser rigorosos e criteriosos em relação a isso. Aí, com certeza, nesse estabelecimento não tinha, né, a supervisão de um nutricionista. Eu espero que não tivesse mesmo, né, porque senão o nutricionista ia perder o CRN dele. E então, assim, o nutricionista tem essa função de ver se os alimentos são preparados de uma forma segura, né, ver se o estabelecimento segue as regras da vigilância sanitária. Então, a função de um nutricionista em uma unidade alimentícia é muito além do que basicamente os valores nutricionais dos alimentos. Agora eu vou passar a palavra para o Vini, para falar um pouquinho sobre a higiene do manipulador. Oi, gente. Que vídeo, né? Meu Deus, que pavor. Dá um pavor, um medo. Mas bora lá, vamos iniciar a aula. Vamos pegar, né, um cafezinho para esquentar, que tá um pouco frio. E pegar caneta, papel para anotar algumas coisinhas aí. Lembrando que depois vai ficar, né, disponível o material. Eu vou ler aqui o que está no slide, rapidinho, só para a gente ter uma breve introdução. Aqui, então, a gente vai ver os cuidados, a higiene do manipulador. Os cuidados com a higiene na manipulação de alimentos são fundamentais para controlar a contaminação, evitando a formação de bactérias, problemas de intoxicação e doenças relacionadas com o consumo de alimentos. Basicamente, gente, a higiene é fundamental para a gente evitar essa contaminação do alimento, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Vini. Sim. Sim, Vini. Tá. Sim. Perfeito, então. Para evitar essa contaminação do alimento, né? Então, assim, evitar problemas com intoxicação, infecção, com doenças relacionadas também ao consumo do alimento contaminado, que são as famosas DTAs ali que a gente conhece, que são as doenças transmitidas por alimentos. Logo abaixo a gente vê aqui a higiene pessoal, né? Vem o ato de tomar banho diariamente, unhas limpas e cortadas. É muito importante a gente manter a unha limpa e cortada, porque a unha acaba crescendo e acaba protegendo uma parte ali da ponta do dedo. E quando a gente vai fazer a lavagem da mão, acaba não alcançando aquela região. Então, é extremamente importante a gente lavar, porque senão vai desenvolver ali, não vai ser uma, não vai ser duas, vai ser milhões de micro-organismos vivos que vai estar ali na sua unha. Então, vai ser mais ou menos uma cidade, estilo São Paulo, de micro-organismos vivendo ali na sua unha. Então, é extremamente importante a gente manter as unhas sempre cortadas e também para evitar que caia ali na preparação ou no alimento que a gente está fazendo. Vem aqui também o ato de escovar os dentes. Parece uma coisa clichê, muito boba ali, porque é algo do nosso cotidiano, é higiene pessoal, né? Mas vale lembrar que a gente manter uma higiene bucal, promover a escovação, fazer o uso de enxaguante bucal, fio dental, ir diariamente no dentista, ajuda a evitar até 70% do risco de desenvolver doenças na nossa boca. E também tem um estudo publicado em 2010 pela Universidade de São Paulo, a USP, que pode existir mais de 700 espécies de micro-organismos vivendo na nossa boca. Mas calma, não fica desesperado, porque está tudo bem. Alguns desses micro-organismos ajudam a promover a saúde da nossa boca, mas tem aqueles outros que são patogênicos, que eles trazem algum agravo e alguma doença aí que pode acontecer aí na nossa boca. Então, é sempre bom promover essa higiene, porque às vezes a gente está ali manipulando o alimento, né? A gente acaba conversando, acaba escapando sem querer alguma gotícula de saliva e pode acabar contaminando aquele alimento que a gente está preparando. O outro tópico que a gente vê aqui também é cabelos sempre protegidos. O nosso couro cabeludo, ele é uma extensão da nossa pele. E a nossa pele, existe milhões de micro-organismos que existem aí,
podendo ser fungos, bactérias, parasitas, vírus. E para a gente manter esse controle, é sempre bom a gente manter a higiene e fazer a proteção do nosso couro cabeludo, fazendo uso de toucas descartáveis. Porque assim evita a gente coçar, né? Porque a gente vai estar ali na cozinha, a gente fica muito tempo, e é uma região que soa bastante, então a gente acaba entrando em contato com a cabeça, né? Acaba coçando, e acaba caindo, a gente acaba esquecendo de lavar a mão, e quando vai voltar a manipular o alimento, ele pode acabar contaminando o alimento também. E a touca também ajuda a proteger para não cair nenhum fio de cabelo, porque é normal, gente, o nosso cabelo quebrar. Então, para evitar que ele caia na preparação, a gente tem que sempre tomar esse cuidado aí. Uniformes limpos e completos é extremamente fundamental. A gente sempre tem que deixar o nosso uniforme de uso exclusivo para a unidade produtora de alimentos. Só usar ali dentro do restaurante. A gente não pode usar no nosso trajeto, a gente não pode usar quando a gente vai pagar uma conta, a gente sai para fumar ou algo do tipo assim. Tem que manter a higiene da sua roupa, né? Então é extremamente fundamental fazer o uso só dentro das instalações ali do seu trabalho. Aqui no outro tópico a gente vê a lavagem das mãos. E se a gente pegar, né, a história da gastronomia aí, a gente vai ver que até chegar nos talheres que nós conhecemos hoje, teve muita coisa aí, teve muitos modelos que surgiram, e antes desses modelos surgir, as pessoas se alimentavam com as mãos e não tinham o hábito de fazer a lavagem delas. Então, eu vou falar brevemente aqui a história da lavagem das mãos, que começou lá com um médico húngaro chamado Ignaz. Ele era lá do Hospital Geral de Viena e ele foi o primeiro profissional que manifestou esse cuidado, né? Esse interesse nesse hábito. Era lá por volta do ano de 1848 e um dos problemas que tinha naquela época era que tinha muita infecção pós-parto, que eles chamavam de febre do parto. E ocorria aquilo e eles ficavam preocupados e não sabiam o que acontecia. Vale destacar dessa história, dessa febre do parto e tudo mais, que naquela época eles não tinham o conhecimento sobre os micro-organismos. E eles também acreditavam que a maioria das doenças eram transmitidas pelo mau cheiro. Então, eles deixavam sempre portas e janelas fechadas e para não ocorrer essa contaminação e transmissão de doenças. E esses mesmos profissionais que estavam ali fazendo o trabalho de parto, eram aqueles que também estavam fazendo, dessecando os corpos para saber a causa da morte daquela pessoa. E depois de terminar essa função, eles iam para outras funções. E uma dessas era fazer o parto de uma mulher ali. E eles acabavam não fazendo a lavagem de mão, fazendo assim ocorrer a famosa febre do parto. Então, já no hoje, a gente entende a importância de a gente estar fazendo a lavagem das mãos, ainda mais nesse ambiente que a gente está vivendo, nesse momento caótico, né, do coronavírus. E as nossas mãos, elas são veículos que transportam as bactérias. Eu acho que eu caí, peraí. Ai, que susto, eu achei que eu tinha caído, gente. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente entende hoje que as bactérias, a nossa mão é um grande veículo aí que transporta essas bactérias, porque a gente faz tudo com nossas mãos, né? A gente pega ali, pega tal coisa, mexe em tal coisa. Então, é muito importante a gente promover essa lavagem das mãos, porque assim evita a contaminação dos alimentos, evita transferir micro-organismos de um alimento para o outro. E um dado muito assustador, levantado pela Organização Mundial da Saúde, no ano de 2006, eles mostraram que quase 30% desses surtos e enfermidades causados pela contaminação de alimento ocorria pela má manipulação ali do próprio manipulador, do próprio cozinheiro, da própria equipe de cozinha ali. Então, é extremamente importante a gente sempre promover essa higiene aí. Então, nós sempre devemos lavar nossas mãos antes de manipular alimentos prontos, antes de iniciar uma nova atividade, antes de tocar utensílios limpos, antes de colocar a luva.
Devemos também lavar as mãos depois de utilizar o sanitário, depois de tossir, espirrar, assoar o nariz, depois de tocar o nariz, boca, depois de coçar qualquer parte do nosso corpo, depois de fumar, depois de comer, depois de trocar o lixo. É sempre importante a gente estar promovendo essa lavagem das mãos. E sempre devemos lavar também quando estiver manipulando os alimentos, depois que a gente trocar de atividades, também é sempre bom lavar, e sempre lavar quando nossas mãos estiverem sujas. Pode passar para mim, por favor, o próximo slide. Então, aqui a gente vê uma imagem aí de uma mão bem colorida. Se você preferir dar um zoom aí na sua imagem para ficar melhor para você enxergar, dá um zoom aí bem legal para ficar melhor para observar. A gente viu aqui uma mão bem colorida, né? Tem a cor vermelha, azul aí. E essa região que está pintada de vermelha é a parte da unha, das pontas dos dedos e do dedão, e entre os dedos também, é onde a gente acaba esquecendo de lavar. A gente acaba lavando com pressa ali, opa, rapidinho, pronto, a gente acaba esquecendo. Essa região azul é onde a gente, às vezes, a gente esquece ali. Tá na correria, vou lavar ali e acabou esquecendo dessa região que está em azul. Já a região que está pintada com a cor mais clara, ela é onde a gente promove a limpeza e a lavagem da mão ali. Mas essa imagem não deve ser uma realidade para nós, porque a gente deve promover uma higiene completa, né? Uma lavagem completa aí, que evite transtornos e o risco de contaminação. Então, no próximo slide, eu já vou mostrar aqui como fazer essa lavagem de mãos. Eu sei que deve ter muita gente aí que não se preocupa, ou que já está cansado de ouvir como se lava as mãos, mas eu sei que na hora da correria ali, você está na correria, você acaba esquecendo, e vamos ver então no próximo slide como fazer essa lavagem adequada. Aqui a gente vai ver o procedimento para a lavagem e desinfecção das mãos. O primeiro passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai umedecer as mãos e antebraços, depois a gente vai aplicar o sabonete, o sabão líquido bactericida aqui nas mãos, e depois a gente vai esfregar elas por no mínimo ali 1 minuto, e promovendo essas seguintes etapas aqui que eu vou falar agora. A gente primeiro vai esfregar aqui as palmas das mãos, depois o dorso e antebraços, depois vai seguir para os espaços entre os dedos, polegares também. É sempre bom a gente fazer nas 2 mãos. Depois a gente vai limpar aqui as unhas e pontas dos dedos. A gente viu ali na imagem de cima, que era a região onde a gente mais esquecia ali de fazer a lavagem. Então é sempre importante a gente promover esse passo aí. Todos os passos, na verdade. Depois a gente vai para as articulações, depois punhos, e para finalizar ali essa esfregação toda, a gente vai enxaguar a mão e secar com papel toalha e fazer a aplicação do álcool em gel aqui para ficar bem limpa a sua mão e pronta para você manipular o seu alimento, para você colocar a sua luva e preparar o seu alimento ali. No próximo slide aqui, pode passar, por favor. Boa. Aqui a gente vê os principais objetivos. Então, eu vou ler aqui, ó. O principal objetivo da segurança dos alimentos está conectada às práticas que visam assegurar que os alimentos não ofereçam nenhum risco de contaminação aos seus consumidores. Então, qual é o principal objetivo disso tudo aqui, gente? O principal objetivo é a gente assegurar que os alimentos não ofereçam nenhum risco de contaminação, promovendo, assim, a segurança alimentar, a segurança da saúde dos colaboradores também e dos consumidores daquela refeição. Tem um levantamento, um estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde, que fez o levantamento dos dados do ano entre 2000 a 2017, que mostrou que houve mais de 236 mil casos de pessoas doentes e mais de 2 milhões de pessoas que ficaram expostas a
esse risco de doenças transmitidas pela contaminação do alimento. Vale lembrar que o nosso Brasil ele é grande, gigantesco, e muitas pessoas não têm acesso à saúde, não têm acesso a um hospital, uma UBS, e muitos desses casos acabam não sendo registrados aí porque as pessoas não têm acesso. Então, esses números podem ser muito maior do que esses que eu acabei de falar para vocês. Esse mesmo estudo, ele mostrou que esses surtos de doenças ocorrem nas regiões do Brasil, na região sudeste, seguida pela região sul, e mostrou também os locais onde ocorrem esses surtos. O primeiro local que mais ocorre esse surto é nas residências. O segundo lugar é nos restaurantes e o terceiro é nas instalações de trabalho. Então, a gente tem que ter uma atenção aí e uma preocupação com essas dicas e orientações que a gente recebe. Então, agora eu vou passar a fala para a Ju, para ela dar continuidade na nossa aula. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a microbiologia dos alimentos. Pode passar, Ru. O que é microbiologia, né? É a ciência que estuda os organismos microscópicos e suas atividades biológicas, ou seja, as formas, as estruturas, a reprodução e os aspectos bioquímicos fisiológicos. Pode passar, Ru. As características, né, desses micro-organismos. De uma forma geral, eles precisam fazer ingestão de substâncias alimentares para obter energia e crescimento. Então, da mesma forma que a gente precisa se alimentar para ter energia e para crescer, esses micro-organismos também precisam, tá? Excreção de produtos tóxicos. Aí também cabe o exemplo de nós seres humanos. Como a gente se alimenta, a gente também precisa excretar aquilo que a gente ingere, certo? Por forma de urina, por forma de fezes. E no caso desses micro-organismos, eles produzem produtos tóxicos. Ou seja, são coisas ruins, né? São tóxicos. Adaptação às alterações do meio ambiente. Então, eles têm uma grande facilidade em se adaptar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente as temperaturas com que eles se multiplicam e as temperaturas que eles gostam, né, de viver ali. E a facilidade em se multiplicar também. Então, eles têm uma facilidade muito grande de se reproduzirem. Pode passar, Ru. Aí o Vini vai falar um pouquinho sobre os tipos de contaminação. Então, gente, aqui nós temos 3 tipos de contaminação, que é a física, a biológica e a química. A contaminação física, ela ocorre quando tem a presença de corpos estranhos naquela preparação, naquele alimento, e esses corpos estranhos podem ser fio de cabelo, unha, insetos, pelo de animais, pregos, tudo daquilo que não é comestível, tudo que não faz parte daquele alimento, que pode causar algum dano ali para a pessoa que está se alimentando. Já na contaminação biológica, a gente tem, ali nessa contaminação, ocorre quando o homem, né, nós aqui, entramos em contato com os micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são patogênicos, eles promovem, igual a Jo falou, eles promovem algumas doenças e toxicidades ali para o nosso organismo. Então, sempre é bom evitar, promovendo ali a higiene da cozinha, promovendo a higiene pessoal, a higiene das nossas bancadas e utensílios também. Já na contaminação química, ela pode ocorrer também quando nós compramos algum alimento de alguma procedência duvidosa. Como assim? Pode ter aquela que produz carne, que injeta altos níveis de antibiótico naquela carne. Então, pode trazer alguns problemas aí para nós, então sempre deve ser evitado e tomar cuidado com as empresas que a gente está comprando, né? Também pode ocorrer isso nos hortifrutis, quando a gente não sabe muito bem daquele lugar que a gente está comprando, tem alguma procedência duvidosa,
e eles podem colocar muitos agrotóxicos e pesticidas, e muitos desses pode ser proibido pela Anvisa, porque são muito letais. Então, sempre tem que tomar essa devida atenção, tomar atenção da onde está vindo, quem é o fornecedor, conhecer bem o nosso fornecedor para saber essa procedência toda desse alimento. A contaminação química também pode ocorrer quando o alimento entra em contato com alguns produtos químicos, produtos de limpeza ali, ou quando a gente está ali lavando, né, o alimento e a gente não faz a lavagem correta e fica ainda resíduos ali de sanitizantes. Então, também é considerado uma contaminação química. Pode passar o slide, por favor. Pode passar o slide, por favor. A gente já vai entrar no próximo ali tópico. Contaminação, como evitar. Beleza. Aqui a gente vê alguns exemplos de como evitar essa contaminação. A gente tem a proteção salivar aí, fazer o uso de máscara para evitar a contaminação biológica. A gente tem aqui também, nós temos a não utilizar adornos. O que seriam os adornos? Seria joias, relógio, pulseira, colar, porque pode parar na preparação, pode cair ali na correria, pode cair na produção, e também pode trazer um risco também biológico, tanto contaminação física quanto a biológica também. E a paramentação ao retirar o lixo é extremamente importante, a gente sempre usar os EPIs que a unidade nos fornece, para evitar qualquer risco de contaminação também. A gente separou também outras dicas aqui bem legais sobre como evitar essa contaminação, que são as seguintes dicas. A gente tem que fazer sempre a lavagem das caixas d'água ou reservatórios do estabelecimento para manter essa qualidade e a água sempre potável para o consumo. Usar produtos alimentícios de qualidade, evitando aqueles de procedência duvidosa, que foi aquilo que eu já falei também. Armazenar corretamente os alimentos é muito importante e manter os estoques e câmeras frias sempre limpos. Devemos manter a cozinha e utensílios sempre limpos e organizados, promover a higiene pessoal, promover cuidados na manipulação dos alimentos, fazer o tratamento térmico dos alimentos adequadamente, cuidado no transporte dos alimentos e cuidados ali na distribuição dessa refeição também. Porque ali são percursos que pode ocorrer também a contaminação. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui a gente vê a contaminação cruzada e ela é a transferência de micro-organismos ou sujidades entre superfícies e alimentos. E aqui a gente vê umas dicas bem legais e importantes para a gente evitar essa contaminação cruzada, que para evitar a contaminação cruzada, algumas regras devem ser respeitadas. A primeira é organização e limpeza, higiene das mãos ali sempre e hábitos higiênicos adequados. E é isso, gente. Vou passar a fala para a Ju, para ela dar continuidade na aula. Obrigada, Vini. Ru, pode passar, por favor? Bom, eu vou falar sobre os tipos de bactérias, né? Existem vários tipos de bactérias, mas eu vou falar de dois tipos principais, que são as deteriorantes e as patogênicas. As deteriorantes, elas alteram características sensoriais, ou seja, cor, sabor, odor, textura. Então, elas deteriorizam o alimento, elas estragam aquele alimento. Então, é mais fácil da gente ver. Se a gente consegue ver que, por exemplo, uma laranja esteja estragada, a gente não vai consumir. Então, é uma bactéria legal, porque a gente consegue enxergar a olho nu a mudança que ela faz no alimento.
Já as bactérias patogênicas, a gente não consegue enxergar a olho nu. São perigosas e são as principais responsáveis pelas DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, a gente não consegue enxergar se o alimento está contaminado por esse tipo de bactéria. Então, resumindo, deteriorantes, a gente consegue enxergar e ver essa diferença, porque elas deterioram o alimento, elas estragam o alimento. E as bactérias patogênicas, a gente não consegue ver a mudança que elas fazem nos alimentos. Pode passar, Ru. Aí, ó, exemplos de bactérias deteriorantes. Vocês conseguem ver o estrago que elas fazem? Ali a laranja mofada, o pão com bolor, o salame também. Então, assim, as deteriorantes, a gente consegue ver a diferença. Pode passar, Ru. E as patogênicas são esses monstrinhos aí, que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa de um microscópio para poder enxergar. Então, elas são perigosas, porque a gente não tem um microscópio à nossa disposição. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para evitar esse tipo de bactéria nos alimentos, tá? Então, lá, micro-organismos causadores de doenças chamadas de intoxicações em seres humanos e que podem ser causadas por ingestão de alimentos contaminados por grande quantidade de bactéria ou pelas substâncias que elas produzem, as toxinas. Lembra quando eu falei no começo que da mesma forma que elas se alimentam, elas precisam excretar alguma coisa? Então, as toxinas são essas substâncias que elas secretam, tá? Pode passar, Ru. A salmonela, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a salmonela. Acredito que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar sobre essa bactéria, né? Uma bactéria bem popular. E ela contamina o solo e a água por meio de fezes. Ou seja, se a água estiver contaminada, vai contaminar os alimentos também, tá? Resistem longos períodos de congelamento, ou seja, alguns tipos de bactérias, elas morrem a extremas temperaturas negativas. No caso da salmonela, não. É como se ela dormisse, né? Quando ela estivesse congelada. E aí, quando a gente fosse preparar, se a gente não atingir uma temperatura correta, ela ainda fica viva dentro daquele alimento, tá bom? Não suporta temperaturas maiores que 65 graus. Ou seja, acima de 65 graus, elas morrem, né? E elas se multiplicam em temperaturas entre 6 e 46 graus. E é importante, pessoal, a gente ressaltar que a salmonela ela não está presente exclusivamente em ovos, né? Como o pessoal mesmo fala. E ela pode estar presente em carnes, verduras, legumes também. Lembra que ela contamina por solo e água? Se o solo e a água que foi plantado aquele tipo de hortifruti tiver contaminado, os hortifrutis estarão contaminados também com a salmonela. Então, é por isso que é importante a gente respeitar as temperaturas e o processo de cloragem dos produtos, tá? E em caso de preparação com ovos, né, com gema mole, no caso do ovo pochê, se a gente for fazer esse tipo de preparo, a gente precisa ter uma garantia que o nosso fornecedor faz os processos corretos para que a gente não tenha aí o risco de contaminar os nossos consumidores, tá bom? Eu dei o exemplo do ovo pochê, mas existem vários outros pratos, né, que os cozinheiros fazem que são clássicos e precisam aí da gema molinha, tá certo? Pode passar, Ru. Staphylococcus aureus, são essas bolinhas douradas. A contaminação é feita por pele e mucosas do próprio ser humano. Elas multiplicam-se entre 7 e 48 graus e não suportam temperaturas maiores que 65, ou seja, elas morrem acima de 65 graus. Mas onde elas são encontradas, né? Elas estão presentes nas mucosas, cabelos. Então, assim, lembrando do que o Vini falou no começo da aula, a importância da higiene básica, né, que a gente tem que ter, que os cozinheiros precisam, né? São bactérias que já
costume, já é nosso, são bactérias nossas, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, sempre estar lavando as mãos, não finalizar as produções, os preparos dos alimentos com as mãos nuas, sempre utilizando utensílios, porque elas morrem a 65 graus. Mas se a gente não mantiver essa higiene, a gente, depois que o alimento estiver pronto, a gente pode estar contaminando esse alimento na hora de servir para o nosso consumidor, tá? Aí vocês vão falar, mas Juliana, se essa bactéria já está presente na nossa pele, já é uma coisa nossa, por que já não faz mal naturalmente para a gente, né? Porque, na verdade, ela não está presente na nossa corrente sanguínea, né? Essa absorção é feita pelo intestino. Então, o perigo, o estrago é feito quando esse tipo de bactéria é absorvido pelo nosso organismo, tá certo? Pode passar, Ru. A E. coli, né, uma contaminação através, né, de água, de fezes humanas e animais. É um indicador de coliforme fecal. Coliforme fecal é a presença de fezes ali, né? São as bactérias ali que a gente encontra no nosso intestino. Multiplicam-se entre 7 e 46 graus e não suportam temperaturas maiores que 50 graus. O principal habitat é o trato intestinal dos humanos. Aí vocês vão me perguntar, mas Juliana, você falou que a absorção é feita através do intestino. E aí você está me explicando que tem uma bactéria que vive no nosso intestino? É porque assim, pessoal, o nosso intestino a gente tem 2 intestinos, né? O delgado e o grosso. As coisas boas acontecem no intestino delgado. A absorção, a emulsificação das gorduras, né, pela bile, tudo de bom acontece no intestino delgado, que é a primeira parte ali do intestino. E o intestino grosso é onde fica acumulado, né, as nossas fezes ali para a gente poder excretar. E é onde ficam esse tipo de bactéria, tá? Então, um não entra em contato com o outro devido a um esfíncter que tem para separar o intestino do outro, tá bom? Lógico que existem exceções, infelizmente, tem pessoas que nascem com alguma deficiência, né? E podem ter alguns problemas, mas naturalmente um não entra em contato com o outro. Então, essas bactérias ruins que a gente vê que acontece a contaminação, né, de fezes humanas, são na última parte do intestino, que é o nosso intestino grosso. Tá certo? Pode passar, Ru. Bacillus cereus. É legal porque a gente já consegue adivinhar, né, que Bacillus cereus já é uma bactéria que é muito comum em grãos, em cereais, né? E a contaminação também é feita pelo solo e por água contaminada com esse tipo de bactéria. Eles multiplicam-se entre 5 graus e 50 graus. E não suportam temperaturas maiores que 100 graus por 5 minutos. É uma bactéria típica, como eu disse, encontrada em arroz, feijão cozido, arroz doce, massas. Essa bactéria, ela é perigosa porque ela forma esporos. Mas, Juliana, o que são esporos? Esporos é como se a própria bactéria pegasse um pouquinho da própria bactéria e formasse uma camada protetora. Então, essa bactéria ganha uma super resistência. E aí não é tão simples assim de matar. Esse tipo de bactéria, ela é resistente muitas vezes a antibióticos também. Quando a infecção e a intoxicação já está muito avançada, em alguns casos podem vir a óbito, pessoal. Então, tá aí a importância da gente saber, ou pelo menos entender a temperatura e o processo de alguns tipos de bactérias. Pode passar, Ru. Por favor. Clostridium botulino. Aqui, pessoal, dá para ver bem legal na imagem os bacilos, né? Que são como se fossem essas minhoquinhas mais escuras. E essas bolinhas transparentes são os esporos. Então, a Clostridium botulinum também ela forma esporos, ou seja, é uma bactéria também perigosa e resistente, tá? A contaminação dela também é através do solo, da água contaminada. Ela se multiplica entre temperaturas de 3
a 50 graus. E elas não suportam temperaturas maiores que 100 graus por 50 minutos. Ou seja, o alimento precisa passar por essa temperatura durante 50 minutos para matar essa bactéria, né? Como eu disse, ela forma esporos, que muitas vezes os esporos são tão resistentes que eles demoram mais de 1 hora a 100 graus para poder morrer. Como a gente garante que esse tipo de bactéria morreu? A gente não pode garantir, porque, como eu falei, a gente não tem esse microscópio dentro da cozinha, né? Então, o que a gente faz? A gente confia no nosso fornecedor e faz esses procedimentos dentro da cozinha, tá certo? Onde é encontrado esse tipo de bactéria? Em conservas vegetais, principalmente artesanais, produtos cárneos cozidos, né? Salsichas artesanais, essa carne de lata. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa carne de lata, né? Antigamente era uma forma de conservação de algumas carnes, né? Antes de existir a geladeira e tudo mais. E tem um risco muito grande de contaminação, né? Isso a gente vê muito em cidadezinhas do interior, né? Que o pessoal faz bastante conserva, faz aquelas salsichas e linguiças artesanais, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque, infelizmente, as pessoas que fazem esse tipo de preparo artesanal, eles não têm os mesmos conservantes que uma indústria tem, não tem o mesmo processo de garantia que uma indústria tem, que também na indústria é monitorado por nutricionistas, né? Tem o selo ali de qualidade, tem o certificado de que aquele alimento é seguro. Então, esse tipo de bactéria é muito comum encontrar, de uma forma geral, em alimentos artesanais. Pode passar, Ru. Quais são os principais sintomas, né, quando a gente ingere esse tipo de bactéria? O vômito, náuseas, dor de cabeça, diarreia, cansaço extremo, fraqueza, desidratação e, como eu falei, pessoal, também, em casos mais graves, pode causar a morte. Então, é importante que logo quando a gente sinta, né, um desses sintomas, esses mal-estar, a gente procure um médico, né, para que a gente consiga reverter toda essa situação, principalmente dessas duas últimas bactérias que eu falei, porque elas são resistentes a alguns tipos de antibiótico. Então, se a infecção já estiver generalizada, infelizmente, aí pode causar a morte. Pode passar, Ru. Agora a gente vai passar um vídeo resumindo mais ou menos tudo que eu falei na parte de bactérias. Entre nós, nas nossas casas e perto dos alimentos que comemos, vivem algumas criaturas misteriosas, pequenas, mas extremamente energéticas. Realmente bem pequenas. Estas criaturas são os micro-organismos, seres vivos extremamente pequenos. Existem 3 tipos de micro-organismos. Os bons, que ajudam a produzir alimentos e bebidas, tais como o queijo e o iogurte, a carne e os vegetais fermentados. Outros micro-organismos são inoportunos. Estes são os maus. Eles são responsáveis pelo mau cheiro, gosto desagradável e aparência repulsiva da comida podre. Mas normalmente não causam doenças. Mas existe um outro tipo de micro-organismos do qual devemos ter receio. Eles não fazem com que os alimentos cheirem mal, nem alterem a aparência. Esses são os perigosos e é necessário ter muito cuidado com eles. Estes são conhecidos como micro-organismos patogênicos e podem causar doenças graves, tais como dores de estômago, vômitos, diarreia, febre e até a morte. Eles nos enganam, são invisíveis e perigosos. Estes pequenos seres são muito prolíficos. Para aumentarem o seu número, eles precisam de alimento, água, tempo e calor.
podem multiplicar-se muito rapidamente. Felizmente, apesar de fortes e assustadores, estes micro-organismos são vulneráveis. E podem ser evitados. Tudo o que é preciso são 5 regras simples. 5 comportamentos-chave para nos livrarmos deles. Proteja-se a si mesmo e a sua família das doenças que estão em sua casa. As regras são simples. Estas são as 5 chaves para uma alimentação mais segura. Mantenha a limpeza para prevenir a contaminação. Separe alimentos crus de alimentos cozidos para prevenir a contaminação cruzada. Cozinhe bem os alimentos para matar os micro-organismos. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras, quente ou frio, para prevenir o crescimento bacteriano. Use água e matérias-primas seguras para evitar contaminação. Os produtores de alimentos são os primeiros responsáveis pela segurança dos alimentos que compramos. Mas proteja-se e proteja a sua família, aplicando em sua casa as 5 chaves para uma alimentação mais segura. Use-as. A responsabilidade também é sua. Bom, pessoal, ficou mais fácil de entender, eu acho, depois do videozinho, né? Eu sei que é uma matéria, assim, né? É um pouco cansativa, porque são muitas palavras difíceis, né? Tudo muita novidade. Mas vocês, como cozinheiros, precisam entender o porquê dos nutricionistas estarem lá pegando no pé de vocês na cozinha, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as áreas da nutrição, né? Onde o nutricionista pode atuar? Pode atuar como nutrição clínica, né? Voltada a alguma especialidade, nutrição esportiva, indústria de alimentos também precisa de nutricionista, nutrição coletiva. É aquela nutrição das UPAs, da UBS, né? A nutrição comportamental, gente. Isso é muito importante porque, principalmente agora na pandemia, as pessoas estão desenvolvendo alguns traumas alimentares, principalmente vendo as blogueiras, né? Que conseguem ter corpos maravilhosos, sem fazer nada, comendo tudo que pode, tudo que quer, indo na academia, não indo na academia, né, porque a academia estava fechada, e elas têm um corpo impecável. E, infelizmente, muita gente aí acaba acreditando nessas blogueiras que passam por vários procedimentos estéticos e tem muitos profissionais atrás delas, e então eles acabam desenvolvendo alguns traumas alimentares. Então, é uma nutrição muito importante hoje em dia, essa nutrição comportamental. O marketing nutricional também, e consultorias, né? A gente tem também o home care, enfim, vários outros tipos. Inclusive essa da qualidade, né? Que essa é a nutrição dentro da cozinha, né? Que também faz cardápios e tal. A gente chama da área de qualidade, né? Que a gente atua dentro da cozinha. E é isso. Pode passar, Ru. Bom, agora as dúvidas. Bora lá. Alguém tem dúvida? Ficou confuso alguma coisa? Eu tentei falar o mais devagarzinho possível para não embananar vocês. Ô, Ju. Oi. Vou ler algumas perguntas aqui para você, tá? Tá bom. Que a gente teve. Se o estabelecimento não cumprir as regras sanitárias ou tiver uma vistoria da vigilância e for constatada alguma irregularidade, o que acarreta para a nutricionista responsável, ou para o chefe, ou para o cozinheiro? O que acontece com os profissionais? Na verdade, o estabelecimento ele é fechado, né? A nutricionista perde como eu poderia dizer, o certificado de atuação, né? Porque em alguns casos, Ru, ela não pode mais atuar como nutricionista,
né? E o estabelecimento é fechado, são multas também, muitas vezes grandes, né? De 200 mil reais, enfim, acarreta muitos problemas. Fora, assim, se o pessoal também denunciar, né? Ah, eu comi, passei mal. Então, é isso que acontece, basicamente. Ótimo, Ju. Temos uma outra pergunta aqui. Diga lá. Nas bactérias deteriorantes, caso só uma parte do alimento esteja mofada, por exemplo, você deu o exemplo lá do pão, tinha um queijo, né? Sim. Pode retirar aquela parte ou todo aquele alimento está contaminado? O que vocês acham? Quem foi que fez a pergunta, Ru? Tá no chat? Não, são as perguntas que a gente Tá. fez da automática aqui das Certo. aulas. O que vocês acham? Alguém pode me dar uma opinião? Se pode tirar essa parte? Tá todo contaminado, Ju. Eu acho que não também. É exatamente isso, pessoal. A gente não pode consumir, porque lembra que tem aquelas bactérias que a gente não enxerga? Sim. Então, a gente não pode consumir aquele alimento, tá bom? Eles estão contaminados pelos 2 tipos de bactérias, as deteriorantes e as patogênicas. Que são as invisíveis, né? Isso, tem as que a gente enxerga e tem as invisíveis. Perfeito, gente. A próxima, Ju, o que é DTA? DTA, doenças transmitidas por alimentos, tá? Que são as bactérias patogênicas, são as principais causadoras desses tipos de doenças, tá? Então, a ingestão aí de alimentos contaminados. Ótimo, Ju. E para finalizar, a gente tem a última perguntinha aqui, que é: a salmonela pode levar à morte? A salmonela, ela causa grande desidratação e pode sim causar a morte se ela tiver muito, como eu falei, ai, gente, fugiu a palavra. Desculpa? Agravada? Isso, se tiver uma coisa generalizada, né? Se for uma coisa fora do controle ali, né? Dos remédios, né? Enfim, a longo prazo pode causar sim. Obrigado, Ju. E aí, já pegando o gancho, tem uma pergunta aqui da Kelly, que ela coloca: a salmonela pode ser tirada ou só na temperatura de 65 graus? Se a Kelly quiser complementar a pergunta, pode ficar à vontade, Kelly. Isso. É que assim, um tempo atrás eu perguntei a uma tia minha, eu perguntei para ela se ela conhecia, né, a bactéria e tudo. Daí ela falou para mim assim: eu sei onde fica essa bactéria, eu sempre tiro. Daí eu fiquei pensando, será que pode tirar isso? Você está em um lugar específico? Não sei. Eu queria entender. Sim. Como eu falei, ela é contaminada por solo, né, água, os ovos, carnes e tudo mais. Na verdade, ela só morre acima de 65 graus. Então, não tem como a gente tirar a bactéria do alimento, tá? Só respeitando esse processo mesmo de temperatura. Acho que eu entendi a pergunta da Kelly. Minha avó fazia muito isso. Por exemplo, como a Ju explicou, não é só no ovo, né, Ju, que tem a salmonela. E aí, a minha avó falava, ela tirava só um pedacinho branquinho lá da gema do ovo e falava que retirava. Isso. Não é isso, Kelly? Tem muito isso. Não, a salmonela não é aquela pelinha branca, gente, né? Isso. Ela faz parte das bactérias patogênicas, ou seja, a gente não enxerga e não consegue tirar com a mão, tá bom? É só respeitando mesmo as temperaturas. Então, se um cliente pedir pra gente um ovinho com gema mole, a gente pode ou não fazer, pessoal? Não. Muito bem, gente. E o Bruno, Ju, perguntou: qual é o tratamento para as bactérias que criam resistência aos antibióticos? Eles são mais fatais? Então, sim, Bruninho. Por isso que eu falei, logo que você sentir os primeiros sintomas, é porque normalmente são sintomas que são ignorados, né? Então, você começa a sentir aquele mal-estar, aquela ânsia, né? E são sintomas que normalmente a gente ignora. Mas se você já acha que você se alimentou em um lugar suspeito, o que a gente indica é que você vá ao médico, né, ao hospital, um pronto-socorro, para que isso seja diagnosticado o quanto antes. Essas bactérias que muitas vezes têm a resistência a antibióticos, normalmente não tem cura e aí pode causar alguns
alguns danos permanentes e até a morte. Então, muitas vezes, se o antibiótico não dá conta, podem ser fatais, sim. Eu consegui responder a pergunta? Consegui? Conseguiu sim, Ju, obrigada. Imagina, Bruninho. Ótimo. Mais alguém? Vamos ver aqui no chat, eu acho que é isso. Mas de antemão, nossa, foi muito boa essa aula, parabéns, Ju, Vini. A Vera também ajudou na composição do material, ficou muito bacana. Muito obrigado aí a todos que participaram. Tem muita gente nos bastidores, então todo mundo tem um mérito aí, muito legal mesmo. E eu vou deixar a Ana agora compartilhar o resultado da enquete que ela colocou lá nas atividades para vocês. Aninha, se você quiser compartilhar com a gente, falar um pouquinho como foi, a gente debate um pouco sobre isso. Tá bom, tá aberta ainda, tá? Eu não encerrei ainda, quem quiser participar, tá? Daqui a pouco eu vou encerrar, né? A gente tinha montado quatro perguntinhas aqui e a maioria das pessoas acertou. Ju, a gente tem de novo, por qual meio Staphylococcus aureus contamina os alimentos? Peles e mucosas e água e mucosas. Aí 18 pessoas votaram pele e mucosas e 5 votaram água e mucosas. Acho que quem tiver aí, acho que consegue acompanhar os números. Aí por qual órgão é feita a absorção de nutrientes e também qual é a absorção das toxinas, né? Não só dos nutrientes, das toxinas. Então, a Ju até comentou que tem a diferença entre os intestinos, mas sim, é pelo intestino. Entre qual temperatura se multiplica a salmonela? 6,46 graus era certa e 5,65 graus é de outra bactéria. E é por isso que a gente fala também, né, que é importante respeitar o tempo de manipulação. Porque geralmente quando a gente tira da geladeira, do refrigerado, é o tempo que ela se multiplica enquanto você está produzindo e fazendo alguma coisa. Então sempre está na área refrigerada, se não estiver na área refrigerada, respeitar o tempo, porque são nesses momentos que a gente pode estar proliferando essas bactérias sem perceber, porque, de novo, a gente não consegue enxergar. Sim, e é importante também enfatizar, Aninha, que isso não são números inventados. São números que realmente foram comprovados, foram estudados. Então, assim, muitas vezes a gente acaba pegando no pé e é interpretado de um jeito ruim, né? O nutricionista é sempre visto como aquele que quer atrasar o lado do cozinheiro. E não, na verdade, a gente quer o bem-estar de todo mundo, quer a segurança alimentar, né? Desculpa, Aninha, eu te cortei. Não, com certeza. Eu não sei se alguém já teve intoxicação alimentar. Eu já tive intoxicação alimentar feia, assim, tipo, parece que você não consegue ficar em pé, você não consegue, assim, por conta de acho que era maionese que eu comi. Num lugar, mas era um restaurante que eu ia sempre. Então, assim, a gente nunca tá livre 100%. Então, a gente tem que perceber sempre, perceber se tem alguma coisa diferente. E não fui só eu, foram todas as pessoas que estavam na minha mesa. E você imagina se alguém não tivesse ido pro hospital, sabe? Então, assim, é bem feio, é bem sério. Não é bom, nem um pouco. Ana, e a gente fica chocado quando vê aquelas imagens, né? Completar o que você está falando, eu também já tive intoxicação, igual você teve. E assim, além dos profissionais que tem aqui, que trabalham na cozinha, e também os profissionais que trabalham fora da cozinha, e aqueles que não trabalham na área, que trabalham em outra área, é importante saber disso, porque a gente que está em casa, às vezes não tem conhecimento, e a gente escuta muita coisa dos antigos. Uma dessas, a Kelly até comentou. Na minha família mesmo, a minha mãe tem vários hábitos que eu falo, meu Deus, de onde você tirou isso? E é óbvio que eu só fui descobrir depois que eu fiz faculdade e tudo mais. Então, desde, não tem problema deixar as coisas em cima do fogão, tipo, normal a gente deixar as coisas fora da temperatura, ninguém passa mal. Como não tem problema lavar o frango, tipo, minha mãe, Deus me livre, se você não lavar o frango, ela nem come. Entre outras coisas que todo mundo deve ter alguma, né, peculiaridade dentro da família, então é sempre bom saber, isso é importante na vida, né? Não só para o trabalho, mas na nossa vida é importante muito, sim. Obrigada, Ju e Vini, aproveitando já, agradecer. E é isso, e a última pergunta era só das bactérias que formam esporos, e também, que daí colocaram aqui, que é a Clostridium botulinum.
É isso, foram só essas perguntinhas. A gente vai ver se a gente consegue ajudar quem não conseguiu achar essas perguntinhas nas atividades para a próxima aula, tá? Vamos ver se eu e o Juan conseguimos um tutorial ou a gente vê alguma versão que vocês tenham aí para todo mundo conseguir participar. Perfeito, gente. Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vini, quer complementar? Eu só queria agradecer a vocês, a todo mundo aí. Eu falei um pouco rápido, meti a mão pelo pé e foi ali, mas espero que tenha ficado claro aí. Vai ser disponibilizado também o material lerem para ficar mais fixado aí na mente. Agradecer a Ju, a Vera e a toda a equipe aí responsável por esse curso maravilhoso. Obrigado, gente. A gente que agradece, Vini. A gente agradece a vocês aí, a Ju, a todos. Só para falar para vocês que os materiais já estão postados lá no Google Classroom, então podem lá conferir. Todo término de aula ele já vai ser postado. Sim, então e já eu tá queria lá. dar mais um recado depois. Tá, ele já está postado, inclusive lá tem todo o material, tem o videozinho da vigilância sanitária para vocês mostrarem para os colegas, mostrem para a família de vocês, é muito interessante saber, e a gente ficar de olho nos lugares que a gente come. No chat eu vi muita gente, meu Deus, por isso que eu não como na rua, e tudo mais, e a gente Muita gente algo legal, horrorizada. que são os piores episódios do Pesadelo na Cozinha com Eric Jacan. Então, para a gente achar que não é sensacionalista, então tem um compilado das piores cozinhas, para vocês verem que isso é real. Isso não acontece só no restaurante que tem salgado de R$1, não, viu? Isso acontece nos restaurantes mais estrelados que a gente imagina. Então, é muito importante a gente saber disso. Lá no Google Classroom também, a cada final de módulo, a gente vai postar um form para vocês responderem. São algumas perguntas sobre as aulas para ver se vocês estão entendendo, se vocês têm dúvidas, se vocês precisam de mais alguma ajuda. Respondam lá, que é para a gente saber se o conteúdo está sendo absorvido por vocês, se vocês estão gostando. Deixem os comentários. Ru, se você conseguir mostrar, é só para a gente ilustrar mais ou menos como serão as próximas aulas, tá? Então, cada módulo tem 2 aulas. Então, hoje a gente encerra o módulo 1, que foi a primeira aula sobre a visão geral da gastronomia e da culinária. E hoje, com essa de introdução à nutrição, foram 2 aulas bem introdutórias, para agora a gente começar mais a parte de cozinha. A Rua vai tentar abrir aí para mostrar para vocês. Então, a próxima aula, vou até já falar para vocês, então a próxima aula começa uma aula mais técnica, tá? Então, é a aula de mise en place e cortes. Então, fiquem aí atentos, a gente vai ter algumas coisas mais específicas, é legal ter um caderninho, porque agora realmente vão vir as coisas que provavelmente nem todos conheçam, que é uma parte legal de aprender, e acho que é isso. Se o Rua conseguir, a gente vai mostrar mais ou menos, e vai ser sempre assim. Boa, Tchelinho. A gente vai fazer a cada 2 aulas vai ser um módulo, e a cada 2 aulas a gente vai ter esse form para preencher. O form não é nota, não é prova, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai ter atividades para vocês postarem, por exemplo, na próxima aula de cortes, durante uma refeição de vocês, se vocês quiserem aplicar, compartilha lá com a gente para a gente ver se vocês precisarem de alguma ajuda. E aí a gente vai conectando vocês, conectando todo mundo com as aulas mesmo. Porque a gente não consegue fazer uma aula 100% prática ainda, mas é uma forma de vocês praticarem o conteúdo que a gente vai estar disponibilizando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que nutrição, todo mundo, igual a Ju falou no começo, só calorias, não é só calorias, começa com uma coisa super importante, que é como fazer o alimento, cuidar do alimento. E aí, a partir disso, se vocês tiverem interesse, depois deixem lá, postadinho. Se vocês quiserem uma aula de nutrição funcional, gastronomia funcional, como criar um cardápio, nutrientes, aí a gente desenvolve para vocês, porque eu sei que também tem bastante gente que gosta dessa parte, tá bom? Então, até mais, até quarta.